Está começando agora mais um episódio do Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior e aqui eu conduzo uma conversa com grandes nomes do mercado que estão sempre trazendo conteúdo relevante para a nossa audiência. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre inteligência emocional para tomada de decisões. Nós estamos aqui com um convidado mais do que especial, um professor, palestrante, escritor, um consultor que vai abrir a sua mente aí sobre inteligência emocional. Fique aí que já está começando o nosso programa. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá, pessoal! Está começando mais um Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior, sou CEO do Open Mind Brasil e aqui recebo convidados para a gente poder falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre carreira, sobre mercado, falar de oportunidades. Então é sempre um prazer estar aqui com os nossos convidados que estão sempre trocando boas dicas e contando histórias inspiradoras. Estamos aqui também para se inspirar na história de grandes executivos que conseguiram atingir, né, grandes posições nas maiores organizações aí do nosso país. E hoje nós vamos bater um papo aqui com o Tony Loureiro. O Tony, ele é um professor, palestrante, escritor, mentor, é uma pessoa que prepara executivos de alto nível. Então, é uma pessoa que está acostumada a falar com o nosso público. Afinal de contas, o nosso público é formado por diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil que compõem o Open Mind. E hoje o Tony, que já está aqui comigo, né? Obrigado, Tony, pela sua presença e vai ser um prazer aí a gente bater esse papo. Uma alegria, Lúcio, uma alegria participar do programa, estar em contato com o seu público, com os integrantes da Open Mind e só agradecer a oportunidade desse papo. Nós vamos conversar hoje aqui, pessoal, sobre inteligência emocional para lidar com conflitos. Eu acho que isso é algo que tem faltado bastante por aí, né, Tony? A questão da inteligência emocional, né? Lúcio, você sabe que essa é uma pergunta que me encanta, cara, porque até 20, 25 anos atrás, era praticamente impossível trazer esse tema para as organizações. Se você falasse para um executivo há 25 anos que você gostaria de dialogar ou trocar alguma ideia sobre inteligência emocional, ele ia falar para você, cara, fala para mim sobre estratégia, vamos discutir sobre cultura, vamos discutir sobre os resultados da organização. Inteligência emocional é Era algo muito abstrato, né? Muito distante dele, né? perfumaria, ó. Você abraça a árvore, cara, ó, não dá. Mas aí houve um evento muito interessante que mudou muito isso. Em 2021, pela primeira vez, o Prêmio Nobel de Economia foi dado a um não economista. Pela primeira vez na história do Prêmio Nobel, 2021, um Prêmio Nobel de Economia foi dado a um psicólogo, Daniel Kahneman. E o que o Kahneman trouxe que foi uma revolução? Ele falou o seguinte, olha, sabe aquela ideia descartiana, penso, logo existo? Aquela ideia que vinculava a tua essência, a tua habilidade de pensar racionalmente? Ele falou, essa é só metade da história. Ou seja, nós não podemos imaginar que a essência do ser humano é somente racional. Ela fez parte naquele processo lá do iluminismo, saindo do feudalismo, né? Ou seja, a necessidade de fortalecer a razão, o racionalismo nas artes, nos negócios, fortalecimento da burguesia, enfim. Mas ele diz, é uma bobagem nós imaginarmos que a competência, a habilidade e os resultados de uma pessoa são reflexos somente da inteligência racional, do lado esquerdo do cérebro. E aí, então, ele desenvolve uma tese mostrando como as emoções impactam em todas as searas da nossa vida. Especificamente na economia, e por isso ele foi prêmio Nobel de Economia. E ele usou um exemplo interessante, o mercado de ações. Sob o ponto de vista clássico, qualquer pessoa conhece a estratégia vencedora do mercado de ações, que é comprar papéis na baixa e vender na alta. E vender na alta. Teoricamente é fácil, né? É. Mas o que acontece? O papel está na alta, e aí as mídias falam que esse papel está... A pessoa fala, pô, eu preciso estar dentro, eu preciso comprar, eu preciso ter esse papel. E ele, o que ele faz? Ele compra quando o papel está elevado. E aí, eventualmente, o mercado de ações flutua e num determinado momento aquele papel começa a perder valor. E aquela pessoa vê o seu dinheiro perdendo valor. E ela começa a sentir aquilo, ela fala, meu Deus do céu, não posso perder dinheiro. O que ele faz?
vende na baixa. Eu sou desses. Então, isso reflete em todos os segmentos da Eu não nossa tenho muito estômago para mercado de ações, não. Não é verdade? É. E isso envolve todos os segmentos da nossa vida. Te faço uma pergunta e faço uma pergunta para o teu público. Já houve algum momento da sua vida em que você hoje se arrepende de ter falado algo que naquele momento você falou no calor da emoção, mas que Sim. todos Isso é nós, normal. não é verdade? É. Então, todos nós em algum momento percebemos que as nossas emoções comprometeram um relacionamento importante nosso, comprometeram a estratégia ou o trabalho dentro de uma equipe, enfim. Então, vem aí o Prêmio Nobel em 2021 e começa-se a discutir a relevância de inteligência emocional, Na economia, né? não só na economia, mas também dentro das organizações, na vida privada das pessoas. E aí houve uma maior abertura para as pessoas começarem a refletirem, a olharem para esse seu aspecto tão importante que são as emoções, cara. Porque, na verdade, a gente experimenta a vida através das emoções. Alegria, tristeza, desapontamento, entusiasmo. Ou seja, é uma parte integrante da nossa existência e que durante muito tempo foi negligenciada. O tema é interessante e eu quero aqui também que o nosso público conheça um pouquinho sobre o Tony, que nós vamos falar bastante aqui sobre essa questão de desenvolvimento pessoal, a questão de inteligência emocional. O Tony Loureiro, ele é um grande palestrante, a gente se conheceu, inclusive, há uns 10 anos atrás, onde eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele no Minas Centro, para um público de mais de 3.000 pessoas, lugar lotado, né? E foi aplaudido de pé nesse dia. Então, para mim, isso já me chamou bastante atenção. Hoje nós temos aí o privilégio de ter o Tony também no Open Mind. Ele é um Open Minder, né? Faz parte da nossa rede, participa ativamente. Então, é um privilégio. Vou fazer uma breve introdução deles aqui para vocês entenderem o nível do nosso convidado hoje, né? Ele é graduado em Direito, pós-graduado em Direitos Sociais pela London University. Ele é mestre em Direito pela PUC Minas e especialista em negociação pela Universidade de Harvard. Também é doutor em administração de empresas pela Universidade Mackenzie, palestrante de temas como liderança, comunicação, negociação e psicologia positiva. Além disso, possui formação em programação neurolinguística, PNL, e é professor da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e autor do livro A Bússola Interna da Liderança. Então, já deu aqui para vocês sentirem o peso do nosso convidado. Tony, você faz muito treinamento em grandes organizações, não sei se a gente pode citar algumas aqui, mas você percebe que as organizações, as grandes empresas, as multinacionais que você dá treinamentos e palestras, elas já estão se preocupando com essa questão de inteligência emocional? Sem dúvida. São várias as organizações. Antes de mais nada, Lúcio, obrigado pela tua generosidade. E eu brinquei no último evento em que nós tivemos juntos, e eu falei, olha, na verdade eu sou o Antônio, meus amigos me chamam de Tony, Xará, né? Eu também sou Antônio. filho da Dona Socorro, do seu Augusto, uma pessoa que teve a chance e a oportunidade de trilhar essa vida na academia, mas um ser humano como todos aqui que lutam, que sofrem, que cometem acertos e erros, e é uma alegria estar aqui, como eu já te falei antes. Mas sem dúvida, Lúcio, assim, hoje esse é um dos temas mais relevantes, porque, sob o ponto de vista externo, eu acho que esse é um primeiro ponto importante, a gente vive um momento muito crítico de transformações permanentes, de pouquíssima estabilidade. Então, requer-se do executivo resiliência, acho que a gente vai bater um papo sobre resiliência, requer-se do executivo essa perspectiva emocional de conseguir lidar com a mudança e conseguir lidar, inclusive, com as pessoas que fazem parte do nosso ambiente hoje, que são muito diversas. Então, uma primeira espécie do gênero inteligência emocional é a chamada inteligência social. Isso de acordo com Daniel Goleman, que foi uma referência, né, e é uma referência em inteligência emocional. Inteligência social é essa tua habilidade de conseguir estar presente em cenários, culturas, países completamente diferentes e estar presente
consciente dessas diferenças e atuando de uma forma efetiva, de uma forma impactante, de uma forma que faça sentido. Porque, por exemplo, se você como executivo está negociando, você falou em negociação na China, você vai perceber que é uma negociação completamente diferente da que se faz na Itália, eventualmente nos Estados Unidos. Culturas diferentes. Completamente diferentes. Se você muda de organização e sai de uma empresa e vai para outra, você vai perceber cenários e universos completamente distintos. Às vezes você sai de uma empresa altamente hierarquizada, estruturada, e vai trabalhar como executivo de uma startup, em que os processos são fluidos, em que as pessoas, você tem millennials, você tem jovens que trabalham e enxergam o mundo de uma forma completamente diferente. Então essa habilidade, ela é requerida hoje do executivo, essa habilidade de perceber o ambiente em que ele está, que tipo de cultura ele está inserido, com que tipo de pessoa ele está lidando, diversidade nos seus mais diferentes aspectos, sexual, idade, cor, país, enfim. E isso requer uma habilidade. Agora, olha que interessante, Lúcio. O que eu vejo como relevante hoje dentro dessa inteligência social, que é essa habilidade de você estar em diversos cenários e atuando de uma forma que seja eficaz dentro desse contexto, é você não perder sua essência. Que eu, às vezes, percebo, e aí eu vou poder muito te ouvir também, porque você trabalha com executivos diariamente, é que alguns executivos, na tentativa de se adaptarem a um contexto da organização, da cultura ou das pessoas, eles, por vezes, negligenciam alguns dos seus valores, negligenciam um pouco das suas convicções, por uma tentativa de se tentar adaptar, de tentar fazer parte daquele novo ecossistema de uma forma a ser aceito. E esse é um risco. Ou seja, é claro que um ambiente social é importante de ser observado, mas sem que você perca a tua essência, sem que você perca aquilo que você está trazendo de experiência, de valores, de formação mesmo. E a gente, às vezes, vê que por trás de determinados posicionamentos, né, argumentos, né, da empresa, que às vezes divulgar uma coisa é vendável, mas por trás você vai ver que o comportamento não é aquele, né? Exato. Envolvendo, inclusive, questões de valores, né? Exatamente. E eu acho que quando a pessoa ela perde essa essência e ela acaba perdendo valores também naquele processo, isso pode, de alguma maneira, afetar mais ainda esse bem-estar emocional da pessoa, né? E a sua liderança, isso compromete a sua liderança. Porque um dos elementos chaves da liderança é você conseguir trazer para o ambiente do teu time, da tua equipe, das pessoas com quem você trabalha, confiança. E quando as pessoas percebem que você não é autêntico, que você não é verdadeiro, que você, por exemplo, age na frente deles de uma maneira, mas com o líder é de outra. Quando eles percebem, portanto, que há uma agenda por trás do teu comportamento, que ela é dependente de com quem você fala, de onde veio, isso mina a confiança, por vezes, de uma maneira irrevogável. Então, como a gente fala de confiança como elemento fundamental da liderança, principalmente na construção de times, esse é um ponto fundamental. Lideranças, às vezes, provocam, o ambiente provoca as lideranças tóxicas, né? Ou o contrário, né? A liderança tóxica, ela manifesta no ambiente. Eu, particularmente, eu já tive, na minha carreira, uma experiência assim, né? De trabalhar com uma pessoa que é o que você falou, que não era autêntica. Né? Na frente de algumas pessoas agia de um jeito e na frente de outras agia de outro jeito. Exato. E esse foi um caso, para mim, muito emblemático, porque é mais comum, não que seja certo, de maneira nenhuma, né? Você tem que tratar todos bem, mas é mais comum, geralmente, a pessoa tratar melhor os níveis mais altos e os níveis mais baixos, a pessoa talvez ter um comportamento abusivo, alguma coisa desse tipo. Mas essa pessoa era o contrário, entendeu? Ela tratava as pessoas, o chão de fábrica, né? A pessoa de baixo, muito bem, de uma forma até artificial, que você percebia que tinha uma artificialidade, e tratava muito mal as pessoas. Quanto maior o seus nível, pares e os seus líderes. Pares não, porque aí ele voltava ao comportamento de parecer bonzinho, entendeu? Mas com as pessoas de nível mais alto que estava abaixo dele, entendeu? Era uma coisa
não dava nem para dizer tóxica, que as pessoas literalmente adoeceram que trabalharam com essa pessoa. Mas quem via de fora, ninguém acreditava que ele tinha esse comportamento, porque tratava tão bem a pessoa de chão de fábrica e tratava com tanta atenção os pares e líderes que ninguém imaginava que aquilo ali acontecia Olha só. dessa maneira, né? Isso é muito Então bom. é quase que uma pessoa dessa é quase que um psicopata, né? Você sabe que eu estudo liderança há uns 15 anos. E eu leio livros, pô, você viu, fui fazer doutorado e tentar entender a questão da liderança de uma forma mais estratégica, profunda, enfim. E aí, portanto, eu li inúmeros livros e artigos que falam sobre o líder ideal, o grande líder, enfim. Liderança, pô, servidora, liderança estratégica, liderança situacional, enfim. A academia é cheia de títulos, enfim. Mas eu sempre senti falta da perspectiva do liderado. Ou seja, que o liderado me dissesse o seguinte, cara, o que faz você enxergar aquele líder como verdadeiro líder ou como um mero chefe? Como alguém que te inspira, que te motiva e que por ele você está disposto a ir além, ou se é alguém que você simplesmente aceita porque não tem como mudar o fato dele ser seu líder, mas você não vai fazer nada além disso. E aí olha que interessante, em 2011, a Escola de Negócios do MIT fez um estudo global perguntando a não líderes, ou seja, a pessoas que não tinham um cargo de liderança, justamente isso. Olha, o que hoje fortalece mais a confiança e mais a sua sensação de que ele de fato é um líder? E o que mais machuca a liderança, na sua opinião? E é interessante, Lúcio, porque eu imaginava que havia algumas coisas muito rebuscadas, né? Visão estratégica, visão de futuro, conseguir criar uma visão dentro da organização, fiel aos seus princípios, sabe como aquelas coisas bonitas? Você sabe qual foi o elemento número 1 trazido pelos liderados para dizerem que o elemento de confiança e de validação da liderança é o mais importante? Qual? Coerência. Coerência. Que é a habilidade do líder em fazer aquilo que ele faz. Essa coerência entre o seu comportamento e aquilo que ele prega, e aquilo que ele reza, aquilo que ele traz para as pessoas. Porque o que o liderado disse, foram mais de 9.000 pessoas, é quando a gente percebe que o líder tem um discurso e na prática ele age diferente daquele discurso, cara, isso fere demais a sua liderança. Então, o líder que prega respeito e pratica bullying, o líder que prega pontualidade e chega atrasado em todos os seus compromissos, o líder que preza racionalidade com os recursos da organização, mas que na sua utilização como executivo utiliza isso de uma maneira absolutamente irresponsável. Nós tivemos aí um CEO, né, que foi demitido de uma grande organização porque usava o avião da organização para viajar com a sua... Sim, sim. Enfim, então, Recente, né? recente. Então, quando eles percebem essa imensa distância entre discurso e prática, a sua liderança está, por vezes, absolutamente comprometida. E as pessoas hoje têm cada vez mais condições de observar o comportamento. Com redes sociais Inclusive ainda. quando você não está na empresa, né? Exatamente. Quantas empresas que pregam a questão do meio ambiente, a questão de cultura de proteção do meio ambiente, mas quando você vai observar o presidente, ele tem uma casa num local de reserva ambiental construída de forma irregular, muitas vezes até fazendo coisas não republicanas para conquistar aquilo ali, né? Então as pessoas, essa máscara hoje ela tá mais fácil de cair. Sem dúvida, né? sem dúvida. Você sabe que você falando isso, você me fez lembrar uma passagem de um livro de Emerson, um autor americano do século XVIII, em que ele dizia assim: me desculpa se eu não consigo ouvir uma só palavra do que você está dizendo. Mas é que as tuas ações falam tão alto aos meus ouvidos que a única coisa que eu consigo ouvir é aquilo que você faz. Olha. Então, isso eu acho que resume esse ponto nefrálgico, importante da liderança, né? Então, ou seja, autenticidade como um fator relevante dentro da inteligência social, né? Como uma espécie da inteligência emocional. Eu conto uma história, Lúcio, que é a seguinte, uma historinha, né? De um jovem muito ambicioso. E o cara entrou no banking, Faria Lima, empresa de investimento, e ele muito, mas muito ambicioso, e ele falou, preciso crescer aqui, quero crescer rápido. E aí, então, ele notou que os executivos que fizeram sucesso e que alcançaram os grandes resultados usavam um terno muito bacana.
todos eles usavam um terno cortado, assim, italiano, legal. E ele falou, cara, eu preciso usar um terno desse. E aí, então, ele tentou descobrir onde esses caras mandavam fazer o terno dele, e ele foi ao alfaiate. Chegou lá, viu o preço do terno, quase caiu para trás, mas vendeu uma motoca velha que ele tinha lá, pediu dinheiro emprestado para os amigos e para a família e conseguiu finalmente comprar o terno, mandar fazer o terno, porque ele falou, eu preciso fazer esse terno para ter sucesso. E o alfaiate falou, olha, é caro, você está disposto a pagar o preço? Ele, não, vou pagar. Você tem certeza? Não, vou pagar. Tá bom. Então tirou as medidas e aí marcou o dia para ele fazer a prova. Uma semana depois ele volta, vai fazer a prova e primeiro ele experimenta a calça. No que ele experimenta a calça, Lúcio, ele percebe que o lado esquerdo da calça, tá pega-frango. Você conhece esse termo? Sim, sim. Pega-frango? Para quem não conhece, é lado, né? Pega-frango é porque tá curta, né? É. Ele olhou pra calça, né? Que virou moda agora isso aí, né? Não, mas bem pega-frango. É verdade. Não, mas bem pega-frango. Tá ali bem alta, né? Ele olhou pro alfaiate e falou, alfaiate, cara, isso aqui tá errado, velho. Essa calça tá muito pega-frango. Não tá completa? Não. Esse é o preço, irmão. Você não falou que você quer fazer sucesso? Você não falou que você quer virar rápido? Você não falou que vai fazer qualquer coisa? Você vai ter que usar uma calça assim. E dentro daquele jovem, ele olhava e falava, cara, mas isso tá errado. Isso tá errado, isso é certo. Sabe aquela sensação de dentro? Aquela sensação do estômago? Fala, Isso não é pra mim. isso não tá... Mas, velho, é assim que chega lá? Vou usar a calça assim. Aí ele vai, experimenta o paletó. No que ele experimenta o blazer, o paletó, ele percebe que um dos lados do paletó tá aqui, ó, quase no meio do antebraço. Ele olha para o alfaiate e fala, velho, pelo amor de Deus, cara, isso aqui tá errado. Olha isso aqui. Ele falou, irmão, você quer ou não quer fazer sucesso? Você quer ou não quer chegar lá rápido? Você vai fazer o que precisa ou não vai fazer o que você precisa? Ele fala, puta, tá bom, velho. É isso aqui, então vou usar. E aí, então ele sai do alfaiate vestido aquele terno. Só que a sensação de mal-estar, de não estar confortável na sua própria pele, de não ser de aquilo não ser a sua essência, fez com que ele tentasse adaptar. Então na calça ele meio que levantou a perna assim, sabe? Para poder andar, porque quando você levanta a perna, andando na ponta dos pés, acaba que a calça desce um pouquinho. E aqui, como estava alto, ele também levantou assim, ó, para baixar um pouquinho. Então ele começou a andar assim, ó, na rua. E aí ele vê, no caminho dele, vem um casal de idosos, e o casal olha para aquele jovem e começa a comentar um com o outro para ele. E o rapaz falou, não, velho, já tô estourando a boca do balão, tô matando a pau no meu terno aqui, né? E aí explicou e começou a andar e tal. E aí quando eles chegaram próximos, a senhora olhou para ele e falou assim, meu jovem, posso lhe fazer uma pergunta? O rapaz falou, claro, onde você mandou fazer seu terno? Eu gostaria do nome do alfaiate. E ele se encheu de orgulho, velho. Ele falou, nossa senhora, já tô matando a porta. Ele falou, não, alfaiate fulano de tal, a senhora gostou? Ele falou, não, é porque assim, eu tava falando pro meu marido, se o seu alfaiate foi capaz de fazer um terno assim para você que tem essa deficiência física, eu imagino que para meu marido que não tem esse problema, ele vai fazer um terno ainda melhor. E a moral disso tudo, Lúcio, é essa, assim, eu acho que num ambiente, como você disse, tão vigiado, num ambiente tão aberto hoje em dia, dentro das organizações, algumas coisas não são negociadas. Algumas coisas são pilares, são pontos inegociáveis. Eu vim do direito, né? A gente fala que a Constituição tem algumas cláusulas que são cláusulas pétreas, que são cláusulas ou artigos da Constituição que não podem ser modificados de forma alguma porque fazem parte da estrutura daquele texto. Tem algumas coisas que têm de fazer parte da nossa estrutura e aqui não se mexe. E isso tem a ver, portanto, com esse equilíbrio entre você ter inteligência social, que é conseguir navegar em universos diferentes nas organizações, com pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, com culturas diferentes, mas sem perder a tua essência, sem perder os teus valores, porque o que a gente observa por vezes é algumas pessoas esquecerem disso e se perderem no caminho. E o custo é alto, né? Eu acho que não vale a pena. E assim, dentro desse custo, a gente pode incluir essa questão da saúde mental, né? O bem-estar emocional. Nós estamos vivendo um momento que eu acho que todos estamos passando por pressão de resultados de curto prazo. A gente está aí num pós-pandemia, as empresas elas encolheram, né, durante a pandemia e estão querendo correr atrás agora dos resultados. Especialmente nessa época do ano, que eu converso com muitos executivos dos mais diversos segmentos,
E o que eu mais ouço é as pessoas falarem, não, meu resultado está atrasado, a gente não conseguiu ainda atingir o resultado do ano. Então, a pressão para finalizar o ano muito bem está muito grande, né? E as pessoas estão tendo que ter resiliência, né? As empresas querem que os seus colaboradores sejam resilientes. E você, na sua parte de treinamentos e também de palestras e etc., eu queria que você trouxesse aqui algumas boas práticas que as empresas podem adotar para poder promover essa resiliência nas pessoas, nos seus executivos, né? Então, Lúcio, concordo 100% com o que você está trazendo, mas essa última parte da tua pergunta, o que a empresa pode fazer, né? Eu acho que primeiro é criar uma cultura saudável. E a cultura fala muito, né? Porque resultados todos precisam, ninguém está folgado de pessoas e recursos, ou seja, normalmente faltam pessoas nos times e nas equipes, faltam recursos e a gente precisa fazer mais com Com isso. menos. Isso é absolutamente natural e normal dentro do cenário atual das organizações. A questão é como a organização comunica isso e como isso é feito. Existem algumas organizações que fazem isso com um nível mínimo de respeito à integridade física e emocional do seu colaborador. E algumas nem tanto. Mas quando a gente fala no desenvolvimento da pessoa, ou seja, dela desenvolver essa habilidade, as organizações, por vezes, ofertam treinamentos, ofertam mentoring, ofertam coaching, ou seja, criam condições para que aquele executivo possa desenvolver esse músculo comportamental da resiliência. Existem alguns pontos que formam ou que configuram resiliência. A primeira delas é flexibilidade. Né, eu acho que o cenário clássico da resiliência, né, é a folha é o cabo, o caule do bambu, que quando sofre uma ventania muito grande, ele sofre o impacto daquele vento, daquela correnteza, enfim, mas depois que passar do vento ele volta. Ele volta ao estado quo antes e às vezes até volta mais forte, a gente vai falar sobre isso também. Mas essa flexibilidade é a tua habilidade de não quebrar. Ou seja, diante do vento, da ventania, da tempestade, que todos nós vamos passar em algum momento, do seu ponto de vista pessoal, profissional, enfim, um momento de muita cobrança, um momento de transição de carreira, perda de um emprego, porque a resiliência vai para muito além da busca dos resultados. A perda de um ente querido no Covid, a perda de um filho, as guerras internacionais que por vezes nos tocam de uma maneira muito grande, a violência a qual nós somos, emprego também, a né? perda de emprego, ou seja, a resiliência ela é demandada a todo momento, face aos desafios que fazem parte da nossa existência. E ela configura essa tua habilidade de você é humano, somos humanos, e é óbvio que vamos sentir. Resiliência não tem a ver com ser super-homem, ou seja, eu sou alguém que não sinto, isso é irreal, mas é alguém que sente o impacto daquilo, mas sem quebrar. E aí você fala assim, Tony, o que é quebrar? Um exemplo de quebrar? Burnout, por exemplo. O burnout tem uma síndrome de burnout, ele tem uma característica muito interessante, porque algumas pessoas imaginam que síndrome de burnout é a mesma coisa que um estresse severo. Não é. A síndrome de burnout foi trazida como doença ocupacional pela Organização Mundial de Saúde e ela configura um estado de impotência tamanho em que a pessoa perde a sua resiliência para a vida. Ou seja, a sua capacidade, a sua habilidade de dali para frente lidar com desafios, lidar com momentos de tensão, lidar com momentos de dúvida é reduzido quase que ao extremo. E para você ter uma ideia, Lúcio, é razão de aposentadoria hoje no Brasil. Síndrome de burnout é tipificado como um dos elementos ou como uma das causas de aposentadoria no direito previdenciário brasileiro. Porque a pessoa perde a habilidade, a capacidade de lidar com pressão. Só que para você chegar nesse fundo do poço é porque, enfim, você foi colocado nessa situação e não tinha recursos para conseguir perceber essa mudança. Desgaste extremo. Exato. Então, o que é não quebrar? Primeiro, ou seja, agora falando, Tony, quais são algumas das características básicas de pessoas resilientes? Primeiras delas, essa flexibilidade. E essa flexibilidade decorre do fato de você saber que aquilo não é permanente. Nenhuma tempestade é permanente. Nenhum momento da tua vida ele é irrevogável e ele é eterno. Aquela situação eventualmente vai mudar. Mesmo para a morte, que você pode me dizer, Tony, isso é para sempre. Mas a forma como nós sentimos aquele evento, ela vai mudar com o tempo.
É claro que no primeiro momento de luto você vai sofrer absurdamente, mas o tempo ele é reparador, ele nos traz, tem o apoio social, o apoio da família que a gente vai falar também, ou seja, mas é essa percepção de que nada é eterno e que aquilo é somente uma fase. As pessoas que não são resilientes e quebram, elas se mostram por vezes incapazes de retornar ou de enfrentar aquele desafio porque elas falam, eu não tenho saída. Aliás, essa perspectiva, né, de não ver saída, de não ver caminhos, ele é uma causa comum para depressão, ele é uma causa comum para suicídio, ele é uma causa comum para baixa resiliência. É a falta de habilidade de você olhar para aquela situação e falar, isso vai passar. E passa. E passa. A perda de emprego vai ser substituída por uma oportunidade que vai vir. Cedo ou tarde de você encontrar uma outra colocação, começar um empreendimento, mudar a carreira como você fez e como eu fiz. Ou seja, um momento de muita pressão dentro da organização, por vezes vai mudar. Quando o gestor mudar, quando a organização mudar, ou quando aquele cenário vai passar. Primeiro elemento. Segundo elemento que envolve resiliência na minha, não é na minha, mas nos estudos que se fazem sobre o tema, é o óculos que você utiliza para observar aquele cenário. É a forma como você interpreta aquilo que está acontecendo com você. As pessoas que não são resilientes, elas entendem que aquilo está acontecendo com elas. Ou seja, que o mundo está sendo injusto com elas, que a organização está sendo extremamente rigorosa com ela. Eles levam para o lado pessoal. Eles falam, isso tudo está recaindo sobre os meus ombros somente. As pessoas que são resilientes, eles enxergam aquilo como momentos de oportunidade e reflexão. O que a vida está querendo me mostrar? O que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso sair mais forte desse momento? Como é que eu posso buscar ajuda e buscar referências? Como é que eu posso eventualmente transformar isso em algo que vai... Ou seja, o fato, o evento é o mesmo. Mas a forma como você enxerga aquilo é profundamente diferente entre aquela pessoa de baixa resiliência e a pessoa de alta resiliência. Há uma diferença fundamental na maneira como você enxerga. E isso é muito interessante, Lúcio, porque isso representa a nossa suprema liberdade. Por vezes a gente não tem escolha em relação ao que acontece conosco. Eventualmente é um fato que acontece, ponto. A vida é o que ela é. Eu tive um professor que me falava isso. A vida é o que ela é, e não o que a gente queria que fosse. Nem sempre. A vida é o que ela é. Eventualmente você não tem como evitar um fato específico. Mas a forma como você enxerga aquilo, cara, isso é a nossa suprema liberdade. Isso é nosso. Isso é nosso. Vou te dar um exemplo. Eu estudei Direito. E durante um tempo eu estagiei na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E fui fazer um estágio no presídio do Carandiru. Não sei se você lembra disso, sim. Carandiru, 1000 anos atrás. E lá eu conheci um preso, Antônio, meu xará. E, cara, pensa numa ficha criminal longa. Ele tinha todo o código penal na ficha dele, com exceção de estupro, ele não era estuprador. Latrocínio, roubo a banco, homicídio, sequestro, formação de quadrilha, tráfico de entorpecente, tudo. Cara, todos os hard skills e soft skills. Vamos lá. E aí eu trabalhava com essa figura. E por que ele é um cara que eu lembro muito, né? A gente teve Primeiro porque ele é um cara extremamente inteligente. Ele é um sujeito que os carcereiros diziam que pedia um jornal para ler quando virava o dia, ele pedia o jornal do dia anterior. Então você chegava na cela dele, Lúcio, ele te dava notícias sobre política, economia, te dava notícias sobre literatura, Você olhava e falava, velho, não usava aquela linguagem do crime, né? Sabe, as pessoas que estão ligadas ao crime às vezes falam muito em gíria, falam pra dentro. Não, a cela dele é impecável e tal. E depois de visitá-lo por meses, um dia eu tomei coragem e falei, Antônio, cara, o quê? Por que você tá aqui, velho? Por que você cometeu tudo isso? Você é um cara de um potencial enorme, você é um cara inteligente, você é um cara que podia estar fazendo qualquer coisa nesse mundo. Por que você tá aqui? Por que você escolheu esse caminho? Ele olhou pra mim e falou assim, você quer saber mesmo, rapaz? Eu era menino na época, estagiário. Eu falei, quero. Então, vou falar pra você. Eu cresci num ambiente em que meu pai era alcoólatra. E a diversão dele era beber e encher, e usando, abre aspas, a linguagem dele, peço desculpa ao teu público, nos encher de porrada. Sabe, bebia, nos espancava. Mas não é bater de tapa, não. Quebrava costela, quebrava dente, quebrava nariz. Sou quase surdo de uma orelha, de tanto tomar suco na orelha. Era isso que acontecia. E ele falou, e um dia, num determinado momento, ele achou que bater era pouco.
Então ele começou a nos violentar sexualmente. A mim e a meu irmão. E às vezes eu tinha que ir pro hospital, cara, ser recomposto de tanto que ele me machucava, ele disse. Ele falou assim, o que você espera de mim? O que você ou qualquer outra pessoa espera de uma pessoa como eu, ele disse. Eu só tô retornando pro mundo que me deram, parceiro. Eu não gosto de ninguém, ele falou, nem de você que tá aqui pra me ajudar. Não gosto de ninguém. A única pessoa que eu gostei da vida foi minha mãe, que já morreu, e meu irmão, que eu não vejo há 10 anos. E, cara, eu saí de lá zoado. Eu saí de lá mal, questionando o mundo, questionando, caramba, como é que, né, uma pessoa passa por isso e tal. E eu saí determinado a encontrar o irmão dele. Eu preciso encontrar o irmão desse cara. Preciso encontrar o irmão desse cara. Porque quando ele falou do irmão dele, eu vi humanidade nos olhos dele. Eu vi algo que eu não vi em 6 meses. E, Lúcio, eu te lembro que era uma época que não tinha Google, não, parceiro. Década de 80. Era páginas amarelas. Você lembra disso? Sim. Aquela, né? Páginas amarelas. Tá louco. Começamos a buscar. Agulha no palheiro. Impossível, praticamente. Mas 7, 8 meses depois, um milagre. Encontramos, um carcereiro ligou, falando o nome, tô ligando da parte do senhor Antônio, parará, tô vendo que o senhor tem o mesmo sobrenome, o senhor conhece? Meu irmão, isso em Alagoas, Maceió. Meu irmão se emociona e falou, tô indo para São Paulo e quero vê-lo. Passaram para mim e eu falei, fulano, não lembro mais o nome do irmão, vamos marcar de encontrar, tomar um café. Eu quero contar um pouco da situação do seu irmão, que não via há 10 anos, e a gente vai visitá-lo juntos. E assim foi. Marcamos uma data, Lúcio. Fui lá na cafeteria e sentei esperando o irmão de Antônio lá chegar. Né, cara? Tô lá, tranquilo. De repente eu vejo um cara vindo na minha direção. Eu olho, Antônio, idêntico. E na minha direção eu falei, caramba, eu vou morrer hoje, cara. Antônio fugiu da minha prisão e veio me buscar. O cara veio na minha direção, eu encolhido, olhei. Ele falou, o senhor que é o Antônio? Eu falei, sou. Ele falou, eu sou fulano, irmão dele, irmão do Antônio, presidiário. Irmão gêmeo. Idêntico. E o cara senta na minha frente, eu assim, olhando aquilo, meio sem ainda compreender aquela parada toda, começamos a conversar e ele me conta um pouco da vida dele. Trabalhava numa grande empresa, eu não me recordo se era Nestlé ou se era outra organização. Casado, pai de 2 filhas, um cara equilibrado. E era muito doido, porque eu estava olhando, fisicamente falando, para alguém que eu visitava há 6 meses e que era um criminoso da mais alta periculosidade. Num determinado momento, eu não aguentei e cheguei para ele e falei assim, fulano, você passou pelos mesmos desafios que Antônio e tal? Ele riu para mim e falou assim, você quer saber se eu fui violentado? Se meu pai me batia, se meu pai me machucava? Às vezes mais que meu irmão. Porque às vezes eu tentava protegê-lo e eu apanhava dobrado por isso. E nesse momento eu olhei para ele e falei assim, cara, como é que você está aqui hoje? Como é que você tem essa vida? Me ajuda a entender. E ele me deu a mesma resposta que Antônio, velho. Ele falou, o que você espera de mim? A única coisa que eu podia fazer, tendo vivido todo aquele terror, é prometer para mim mesmo que eu ia ser um pai diferente. Que aquilo ia ser experiência, aprendizado, para que eu fosse um marido diferente. Para que eu não tratasse meus filhos dessa forma. Cara, o fato idêntico, mas a forma como um enxergou, eu não tenho saída, eu sou produto disso, eu sou fruto disso, e o que me resta é devolver dobrado o que fizeram para mim. E o outro que olha aquilo e fala, cara, isso aqui tem que ser a razão pelo meu renascimento. Você vê que você tem reações diferentes de pessoas para o mesmo ambiente. Exatamente o mesmo ambiente. E isso é uma da essência da resiliência. É a tua capacidade, a tua liberdade de olhar para aquilo, saber, primeiro, é temporário, e segundo, como é que isso pode se tornar aprendizado, o que eu posso retirar disso, como é que eu posso mudar. E tem um terceiro elemento, são 8 na verdade, mas eu não acho que é o caso aqui, né? Mas um terceiro elemento importante que é contar com ajuda. É buscar suporte. Nas organizações é buscar suporte, é buscar grupo, é trabalhar com pessoas, é não enfrentar por isso sozinho, é buscar um par, um colega, é buscar o seu líder e falar, estou vivendo essa situação, eu me sinto encurralado, eu preciso de uma luz. Ter um mentor é algo. A mentoria algo importante. Tem um mentor fundamental. E eu acho que é aí, Tony, que entra, por exemplo, as organizações como o Open Mind, né? Que ela conecta pessoas que têm
muitas vezes desafios semelhantes, não são concorrentes e que eles podem, através dessa troca e aprendizado, saber enfrentar uma situação nova. Eu acho que a gente está enfrentando, todos nós, situações que novas, desafiadoras a cada momento. Então, ter esse ambiente de troca, eu acho que é importante, né? Ô, Lúcio, eu acho que aí está o teu grande talento. Você sabe por quê? Porque, teoricamente, é isso. Ou seja, uma organização de networking que te permite troca. Mas eu já fiz parte de algumas organizações de networking e, na verdade, não era o que ocorria. Eu me sentia frustrado, porque eu ia para um evento, eu ia para um momento com essas pessoas e por alguma razão, e eu não vou falar mal dessas organizações, não havia um ambiente propício para esse tipo de troca. Eu percebia que era um momento em que você tentava se vender e tentar ao máximo tirar vantagem das pessoas que estavam lá. Então era uma coisa muito artificial de trocar cartão e o que eu posso fazer por você, como é que você pode me ajudar. E no Open Mind, óbvio que isso também ocorre, oportunidades decorrentes desse relacionamento de negócios, e isso é absolutamente natural. Mas nos eventos do qual eu participei, eu percebo um grupo em que você pode, por vezes, passar uma noite sem falar necessariamente o que você faz ou qual o seu negócio. No final da noite, show, e o que você faz? Então a ordem se inverte, cria-se relacionamentos, cria-se momentos de troca, aprendizado, de desabafo e um ambiente gostoso de realmente de aprendizado, eu posso dizer isso. E, eventualmente, o que com frequência ocorre, porque a confiança ocorre, ela é construída, você faz negócio com essas pessoas. É. Então, eu acho que Deixa eu até pegar o gancho do que você está falando e aproveitar dessa audiência maravilhosa aí que acompanha o Open Mind Talks. Primeiramente, te convidar a nos seguir nas redes sociais, né? Então, se você está assistindo a esse podcast pelo LinkedIn, vá lá na nossa página do LinkedIn do Open Mind, segue a gente, tem muito conteúdo, a gente está sempre postando também coisas novas, né? E acompanhe, né, todos os nossos programas. Se você também quer saber mais sobre o Open Mind, como fazer parte, o que é o Open Mind, entra no nosso site, é openmindbrasil com Z, tá? .com, e lá você vai ver depoimentos de outros executivos, como o Tony, e como o Open Mind está ajudando a essas pessoas no seu desenvolvimento pessoal e profissional, visando o próximo passo na carreira, né? Através de um relacionamento de altíssimo nível e através de conhecimento, compartilhamento de conhecimento. Hoje, nós estamos aqui com o Tony Loureiro, nós estamos falando aí sobre inteligência emocional, que é algo realmente que vem sendo discutido bastante nas organizações. Tony, e por falar em inteligência emocional, a gente não poderia deixar de falar sobre a comunicação, né? Você mesmo falou de como ambientes diferentes influenciam de maneira diferente as pessoas. A gente sabe que isso acontece no dia a dia com a nossa fala, nossa comunicação. Como que a gente pode, através da nossa comunicação, influenciar diferente as pessoas? Um pode encarar aquilo como construtivo e outro encarar aquilo ali como uma fonte de desmotivação, né? Então, como trabalhar para que essa comunicação do líder, né, que estão nos ouvindo aqui, a nossa audiência são de C-levels, diretores e presidentes de grandes empresas, como que pode estabelecer uma comunicação que gere mais desenvolvimento, mais crescimento e menos desmotivação? Legal. Você trouxe aí um segundo elemento da inteligência emocional dentro dos três presentes, ou seja, o primeiro é essa inteligência social em relação ao meio, o segundo é a inteligência emocional em relação ao outro, e aí eu acho que tem muito aí essa questão da comunicação, e depois tem a inteligência emocional em relação às nossas próprias emoções, aos nossos estados emocionais. Ou seja, como lidar eventualmente com esses momentos de tristeza, de angústia, de ansiedade, enfim. E Lúcio, sob o ponto de vista da liderança, ou seja, falando especificamente sobre o teu público, eu creio que esse talvez seja um dos temas mais centrais atualmente, porque a liderança traz ônus e bônus. E sem sombra de dúvida, uma das questões talvez mais difíceis de trabalharmos enquanto líderes são as conversas difíceis, as conversas de fato
desafiadoras que por vezes nós precisamos ter. E todo líder precisa ter essa comunicação, esse tipo de conversa. Eu pergunto para você como líder, você imagina possível exercer a liderança sem nunca, por exemplo, confrontarmos o comportamento de um colaborador, a performance, a postura, ou seja, sem que haja em algum momento algum tipo de confronto em relação a algum aspecto do trabalho? Isso é inerente É inerente. E, portanto, a questão não é se o líder vai eventualmente confrontar um aspecto do trabalho do seu colaborador, da sua equipe ou não. A questão é como fazê-lo. Porque você pode ter uma conversa de confronto que, por exemplo, visa confrontar uma postura, um comportamento, a performance. Você pode confrontar criando distanciamento, criando separatividade, criando desconfiança, aumentando a distância entre a liderança e a sua equipe. Ou você pode ter aquela conversa de confronto visando o mesmo objetivo, olhando para o mesmo lugar, fortalecendo princípios, valores, cultura, fortalecendo as metas, questionando junto com o outro aquele momento e aquela conduta, entendendo como aquilo está lesando o objetivo da organização e da equipe e como isso pode ser alterado. Ou seja, a questão não é termos essas conversas difíceis, a questão é como fazê-los. Essa é a essência, se você me permite falar, essa é a essência de um dos treinamentos hoje que eu mais oferto dentro das organizações, que são as conversas desafiadoras no âmbito da liderança, e que envolve não somente conversa de confronto, ela envolve conversas de feedback e delegação, envolve conversas de mentoria e coaching, envolve conversas de time e equipe, ou seja, todas essas conversas que por vezes não são fáceis, mas que precisam ser abordadas. Bom, quando você fala em elementos ou músculos comportamentais que compõem essas conversas de alto nível, eu vou começar pelo básico e menos observado, que é a habilidade de ouvir. É interessante porque quando a gente pensa em comunicação de alto nível, nós normalmente pensamos em pessoas que falam bem, que se expressam com clareza, que têm assertividade. E isso, sem sombra de dúvida, é um elemento da comunicação de alto nível. Mas eu diria que o elemento central, primordial e inicial da comunicação de alto nível é a tua habilidade de escuta. Sabe por quê, Lúcio? Porque a nossa comunicação vai para muito além daquilo que a gente fala. Isso a neurolinguística fala há muito tempo. A comunicação, aquilo que a gente diz, é somente um pequeno aspecto do espectro maior da comunicação. A gente fala com o nosso corpo, com gesto, com olhar. Você fala, chefe, posso hoje ir ao médico novamente? Eu precisava resolver aquilo que eu te falei. Eu olho para você e falo, tá bom, Lúcio, vai lá, vai lá. O que eu falei? Eu falei, vai lá. Mas foi isso que eu quis dizer? Não foi. Ou então você está conversando com alguém e a pessoa está assim, Ou então você está conversando com alguém e ela está mexendo no computador e ela fala assim, fulano, você pode ir falando que eu estou prestando atenção mesmo, assim, você pode me dizer aí, eu só estou tentando resolver um negócio aqui, mas pode falar... Vai conversando com minha mão Vai aqui. conversando com... Ou seja, a pessoa se sente desprestigiada, a pessoa se sente pouco valorizada, então escuta essa habilidade de você estar presente. De você estar presente para a pessoa, ofertando o bem mais precioso que qualquer pessoa tem hoje em dia, que é o seu tempo. E é por isso que é raro. Porque hoje a nossa atenção está sob constante demanda. Você está aqui, o meu celular está tocando, o WhatsApp, tem mensagem chegando de e-mail, tem proposta sendo pedida, tem alguém da minha equipe querendo falar comigo, e aí tem alguém na porta esperando. Então, essa habilidade de você estar no momento presente, ofertando essa qualidade de escuta profunda para o outro, ela é muito rara. Mas ela gera um impacto absurdo, primeiro, na relação, criando confiança. Segundo, na tua percepção do desafio que é trazido. E na tua forma de responder. Então esse é o primeiro, eu acho que é o primeiro elemento fundamental, relevante. A boa notícia é que esse é um músculo que pode ser trabalhado. Essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Essa é a tua habilidade de estar presente, de estar no aqui e no agora, de estar centrado, ofertando para o outro a tua atenção. Esse, inclusive, tem sido um problema nas organizações, que é o chamado presenteísmo, né? É quando a pessoa ela está presente fisicamente na organização, mas a cabeça dela está em outro canto, né? Ela só está de corpo presente ali, né? Essa é uma expressão que a gente vem ouvindo cada vez mais, né? Adorei a expressão, nunca tinha ouvido, Lúcio. Presenteísmo. Presenteísmo. Boa.
Você sabe que Porque existe o absenteísmo, Aham, que é aham, quando a pessoa aham. está ausente, faltando mesmo. Fisicamente. Mas o presenteísmo é quando a pessoa está presente, mas ela não está ali com a cabeça, é só o corpo. Você sabe que a neurociência tem contribuído muito para esse tema? Porque, não sei se você vai lembrar disso, eu sou mais velho que você, mas você não é dessa novíssima geração, então você também deve ter visto isso. Teve uma época no mundo organizacional em que as chamadas habilidades multitasking, ou seja, a pessoa que era multitarefas ou tinha essa habilidade de trabalhar em várias frentes e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, era extremamente valorizada. Não sei se você lembra disso. Sim. Nossa, olha, eu tenho habilidades e eu sou uma pessoa multitarefas, eu consigo fazer frente a várias frentes e consigo atuar em várias. Né? Veio a neurociência e falou duas coisas. Primeiro, não existe multitarefas ou multitasking, entendido como essa tua habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nosso cérebro só é capaz de fazer uma coisa. O que há é a mudança da nossa atenção de um ponto para outro. Então você está aqui, aí de repente você vê uma mensagem, você muda o foco, volta para cá e vai para lá, e volta para cá e vai para lá. Então essa você está dirigindo e aí você olha o celular e você volta. Ou seja, não é que você está olhando o celular e dirigindo ao mesmo tempo. Você está dirigindo e ao mesmo tempo parando de dirigir, tirando a sua atenção da sua direção e olhando no seu celular e voltando depois. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, a neurociência acabou com o mito dessa habilidade super-humana de imaginarmos que somos computadores, máquinas, né, com diversos processadores fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Esse é o primeiro. E aí vem o segundo elemento. Não somente nós não somos capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, como essa difusão da nossa atenção, primeiro, faz com que a qualidade do nosso trabalho e das nossas relações diminua drasticamente. Drasticamente. O impacto disso na nossa vida profissional é imenso e existem muitos estudos em relação a isso. Para o seu afiliado da Open Mind, para o meu colega de Open Mind que quiser aprofundar nesse tema, eu sugiro um livro chamado Foco, do Daniel Goleman. Daniel Goleman foi um expoente na inteligência emocional e ele estudou profundamente esse tópico do foco, que é hoje cada vez mais requerido e menos presente, principalmente nos milênios, enfim, mas até mesmo na nossa faixa etária, enfim. Por conta disso, a nossa atenção está sob constante demanda e a gente fica. E não só a qualidade, isso pode colocar a nossa vida em risco. Ele nos diz o seguinte, o Daniel Goleman nesse livro fala que o fato de você estar dirigindo e eventualmente olhar o seu celular, uma mensagem de texto ou um WhatsApp, faz com que a tua chance de sofrer um acidente aumente em 76%. Isso é mais do que dirigir embriagado. A sua vida é colocada em risco nesse momento. Então, sem sombra de dúvida, é um momento em que mais do que nunca se pede pelo desenvolvimento desse músculo comportamental, dessa habilidade, que é você fazer o que precisa ser feito naquele momento com qualidade, com presença, com foco. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é possível, já que nós falamos aqui anteriormente sobre a questão das emoções, como a gente pode usar as emoções para poder nos ajudar a organizar o nosso pensamento? Então, eu acho que essa pergunta ela não é correta, tá? Porque vejam só, os nossos pensamentos influenciam diretamente nas emoções que sentimos. Essa é uma afirmação interessante. Então, por exemplo, nós estamos aqui e eu te peço para rememorar um momento muito importante na sua vida, positivo. Então você fala, Tony, por exemplo, tá? O nascimento do meu filho, eu estava lá, não sei se é o caso, mas assim, é um momento muito Com marcante. certeza. E se eu pedir, cara, me conta mais, como é que foi, onde você estava, o que você sentiu? E eu começo a aprofundar nisso, é bem provável que você, ao lembrar, ao pensar, ao refletir sobre aquilo, você começa a sentir, né? Um pouco daquilo novamente. Porque as nossas emoções, Lúcio, elas se manifestam no corpo. Isso é muito importante de entender no tema inteligência emocional. Por isso que ela é tão difícil por vezes. Porque as nossas emoções, elas encontram a sua expressão no nosso corpo. Algumas pessoas falam em frio na barriga, algumas pessoas suam nas mãos, algumas pessoas ficam com a orelha quente, algumas pessoas ficam com taquicardia, algumas pessoas choram, a lágrima cai. A emoção encontra uma forma de se manifestar no nosso corpo. Então, se você me perguntar, o pensamento influencia sem sombra de dúvida.
Se você, por exemplo, sofreu bullying na sua infância ou dentro da sua organização, e eu começo a pedir para você me falar sobre aquela pessoa, para me falar como foi aquele período, para me falar o que ele dizia, o que ele fazia com você, é possível que naquele momento você comece a sentir novamente aquela angústia. Que você novamente comece a sentir aquele peso no peito, comece a sentir aquilo que você, de certa forma, sentia lá no passado. Então, se você me falar, Tony, qual é a relação entre pensamentos e emoções? Direta. Direta. E se você também me perguntar, Tony, qual a relação entre pensamentos e o foco? Ela também é direta. Por quê? Porque o nosso foco deixa de existir quando a sua mente divaga. Quando a sua mente ela é facilmente levada ou para o futuro ou para o passado. Então você está aqui e fala, cara, eu preciso escrever um e-mail para o meu cliente mais importante, eu vou mandar uma proposta para ele super relevante para o meu time, para o meu resultado, do trimestre, preciso estar focado totalmente. Aí você está lá. Aí de repente você vem à sua mente algo e fala assim, nossa, você não pagou a conta de luz. Ou, nossa, está vencendo a escola do meu filho hoje. Aí de repente você tem aquele pensamento, é levado por ele, você para de fazer o trabalho para entrar no banco e fazer aquele pagamento. Aí depois você vai voltar para o seu trabalho. Só que aí você percebe que você vai ter que voltar do início, ler novamente, você perdeu tempo, você perdeu energia e por vezes perdeu produtividade. Então, essa habilidade de nós mantermos a nossa mente no momento presente, de não permitirmos que ela divague tanto, ou ainda que ela divague, essa sua habilidade de trazer rapidamente de volta ao presente, essa é uma habilidade fundamental que te traz um resultado específico no foco. Deixa eu te contar uma história antes de te ouvir em relação a isso. Na década de 90, a Google, percebeu que os seus colaboradores estavam começando a perder foco. Eles começaram a perceber que seus programadores, que dependem muito de foco, estavam muito aéreos, muito dispersos, perdendo facilmente o seu foco por razões diversas de distração. Então eles começaram a pensar e falar, o que nós vamos fazer? Eles pegaram um gestor de RH deles e falaram o seguinte, vai lá fora e cria um programa de mindfulness à luz da neurociência para o nosso colaborador. Mindfulness compreendido como essa habilidade de você estar no momento presente, focado, estruturado, e espaço, e de fato gerando 100% do impacto naquilo que você está fazendo. Daí surgiu um programa dentro da Google chamado Search Inside Yourself. Daí o nome é legal, né? Search Inside Yourself, busca dentro de você, que foi talvez o primeiro programa de mindfulness dentro das organizações que se tem notícia de uma maneira estruturada, grande, enfim. Programa, inclusive, com o qual eu trabalho. Então, eu acho que eu respondo a tua pergunta dessa forma. Compreensão dos pensamentos e como lidamos com eles está diretamente ligado aos nossos estados emocionais e estão ligados à nossa habilidade de manter o nosso foco. Ô, Tony, e para você, nós dependemos da emoção para poder atingir determinados objetivos nas organizações, né? E a segunda pergunta é: a gente precisa, às vezes, ser mais racional e menos emocional? Acho que a emoção é um fator integrante da vida humana. Como eu te disse, é como nós experimentamos a vida. Portanto, elas fazem parte. E dentro das organizações, não há dúvida, né? A gente fala de motivação, a gente fala de criar uma cultura de pessoas autorresponsáveis, de pessoas que tenham protagonismo. Isso envolve, por vezes, nós trabalharmos junto com eles as emoções com quais nós estamos passando, as metas que queremos alcançar. Então, é óbvio que a emoção faz parte dentro da organização, e é óbvio que isso faz parte da nossa vida, é uma discussão que nem cabe. Ah, eu posso tirar a emoção da minha... Não. A questão é como nós lidamos com elas, porque ao lado das chamadas emoções boas, positivas, alegres, nós temos algumas emoções e temos algumas memórias, lembranças que são difíceis, doloridas. E como lidar com elas me parece que é o grande desafio. E, Lúcio, o nosso espaço, o nosso tempo nem permite talvez aprofundar nisso, que é um tema muito relevante, mas bastante, não complexo, mas bastante longo. Mas eu queria trazer uma dica para o teu público de uma forma geral. Uma forma muito relevante de nós estarmos em paz com as nossas emoções é entendermos que elas também são passageiras. Existe algum fato da sua vida que te fez ficar nervoso
e que você está eternamente nervoso? Que aconteceu há 4 anos e você lembra todo dia disso até hoje? Tem algum momento que, por mais alegria e satisfação que tenha te trazido, uma viagem que é permanente, que você todo dia acorda lembrando dela e fala, uau, que espetáculo? Não, porque é da natureza. A emoção, ela surge, Ela é temporária. ela manifesta-se no nosso corpo e depois de um tempo ela vai. Ela vai se dissipando. E se você tem a habilidade de estar presente com as suas emoções, compreendendo isso e permitindo que somos humanos, e entendendo que isso faz parte da natureza humana, entendemos que não há nada de errado em se sentir eventualmente um dia triste, em se sentir um dia desesperançoso. Sabe, eu tenho muita reserva a esse positivismo. Não, você tem que estar sempre bem, você tem que estar sempre maravilhoso, você tem que estar sempre em alto nível, você tem que estar sempre motivado. Isso não é real. Isso é artificial. E até você ter essa utopia vai te levar a frustrações, porque você Exato. nunca vai encontrar isso. E porque você Então não vai você- olhar para uma parte importante dentro de você. E você não vai aceitar ter o momento ruim. Exatamente. Aí é que entra a tal da resiliência. A Exato. resiliência é porque você não está acostumado com frustrações. Cara, é isso. É isso. Então, sabe, você tá triste? Compreende que isso é um fenômeno. Às vezes tem uma razão específica, às vezes a gente acorda num dia meio assim, tá ok. Você vai perceber que aquilo está presente, você vai notar como isso está se manifestando, você vai honrar isso, porque isso faz parte da sua natureza humana, e vai seguir sua vida. Sabendo que se você honrar, receber, tá presente, não é você agir sobre ela. Então, eu tô triste, eu vou ficar tomando, né, vou ficar chorando as mágoas. Não, você simplesmente nota a sua presença, você observa isso, você acolhe. Claro que se você pode contar com a ajuda de um amigo, você pode conversar com alguém sobre isso, mas você percebe e sabe que isso vai passar. E o nível de cobrança que nós temos hoje, né, isso tudo também somado aí com as próprias redes sociais, isso traz para nós uma carga de responsabilidade muito grande. Por exemplo, nós somos cobrados de de trazer o resultado para a companhia. Nós somos cobrados pelos nossos colaboradores por serem líderes inspiracionais, inspirar essas pessoas. Nós somos cobrados pelos nossos filhos, da gente ser bons pais, educadores. Nós somos cobrados pelas nossas esposas de ser um marido perfeito. E tudo isso a gente vê também nas redes sociais, que é Dos sonhos, né? o mundo de todo mundo é perfeito desse jeito. E às vezes a gente não aceita ou não quer acreditar que você não vai conseguir ser bom em tudo. Mas você tem que saber exatamente onde estão os seus pontos de luz, né? E os seus pontos de sombra, que você precisa desenvolver e lidar bem com isso. A questão é, as pessoas estão criando essa falsa ilusão de que existem pessoas perfeitas em todos esses quesitos, entendeu? E você se compara e muitas vezes ao se comparar, você gera toda essa carga de ansiedade, né, para você, né? Enorme. E para os jovens isso é trágico. Principalmente. Trágico, é trágico. Eu tenho uma menina de 13 anos em casa e ela olha, né, para aquela moça do TikTok que tem 14 milhões de seguidores, que vive um mundo de fadas e ela entende, caramba, eu sou um fracasso, porque eu vou para a escola, sabe? Eu volto, almoço, estudo, vou para A minha vida a minha vida é muito básica. Então, assim, isso é trágico, é trágico. E não é à toa que as redes sociais é uma das fontes grandes de ansiedade na vida das pessoas. Uma curiosidade, Lúcio, nos Estados Unidos abriu-se uma ação contra a Meta e contra outras redes sociais em função do mal que ela tem feito para esses jovens. O ponto do nosso cérebro que é acionado quando a gente busca na rede social informação a todo momento e querendo excitação mental a todo momento, enfim, ela encontra-se no mesmo lugar do acionamento de cocaína dentro do nosso organismo, dentro do nosso cérebro. É a recompensa. É a né? recompensa, É uma- enfim, exatamente. Então, assim, acho que a gente é um fenômeno novo que a gente está aprendendo a lidar, mas que requer muita cautela, muita reflexão e muita ponderação. Tá? Tony, nós já estamos caminhando aqui para o nosso
encerramento, né? A conversa passa rápido, é um assunto muito instigante. Mas o mais legal disso daqui também é as pessoas que estão assistindo, que fazem parte da nossa rede, vão ter a oportunidade de conversar, de conviver com o Tony. Afinal de contas, o Open Mind, ele é uma rede social, né? Então, nós não estamos aqui apenas ouvindo um grande palestrante. Nós estamos aqui ouvindo um membro do Open Mind que você vai ter a oportunidade de acionar, cara. Te ouvi no podcast, achei muito interessante, queria bater um papo mais sobre isso. Então as pessoas vão ter essa oportunidade. E esse é o lado legal aí da rede Open Mind. Mas eu queria que você aqui deixasse algumas referências para quem quer explorar mais essa questão da mental que nós estamos falando, de repente alguma bibliografia, um site, um Instagram para se seguir. Eu queria que você deixasse aqui algumas referências aí sobre esse tema inteligência emocional. Tá bom. Olha, Lúcio, obrigado. Antes de mais nada, obrigado pelo teu convite. Obrigado pelos membros, né, que nos acompanharam. Eu achei uma delícia esse nosso papo, espero que hajam outros. E para você, membro Open Mind, eu estou sempre participando dos nossos encontros, vamos bater papo, se tem algum aspecto da nossa conversa que de alguma forma é relevante para você ou gerou algum questionamento ou dúvida, eu estou à sua disposição para a gente bater esse papo. Referências há muitas. Eu acho que o Goleman é sempre uma referência, o Daniel Goleman, quando fala de inteligência emocional. Eu gosto muito do Martin Seligman, que fala sobre psicologia positiva, que é uma abordagem diferente da psicologia. A psicologia, tradicionalmente, sempre observava a psicologia sob o ponto de vista do trauma, da doença, da neurose. E vieram alguns estudiosos e falaram o seguinte: ao invés de estudarmos a doença, a neurose, enfim, vamos estudar a felicidade. E vamos entender quais são os componentes de uma vida satisfatória, de uma vida boa. E isso envolve inteligência emocional. E aí é legal porque eles se distanciaram da autoajuda, ou seja, eles foram para... Isso foi criado dentro da academia, com muito estudo e com muita comprovação fática com as pessoas, com entrevistas, com conversas. Então a psicologia positiva buscou esse viés de entender o que é fundamental para uma vida com sentido, para uma vida que faz sentido. Aliás, um outro livraço, né, Viktor Frankl, Uma Vida... Né, ele foi um prisioneiro de guerra na época do nazismo, passou pelos campos de concentração e é um exemplo vivo de resiliência de uma maneira que, né, eu recomendo muito. Uma Vida com Sentido, do Viktor Frankl. Então tem muita... Recomendo o meu livro, né, Claro. A Bússola Interna da Liderança, que fala sobre os aspectos mentais, emocionais, físicos e espirituais, como uma bússola, né, dentro dessa nossa jornada. Então, existem algumas referências e acho que essas são um bom caminho. Para quem quiser se conectar com você, como é que faz? Então, eu tô no Instagram, no Tony Loureiro 1, no LinkedIn, Tony Loureiro, e no Instagram tem lá um ícone, né, para um contato direto via WhatsApp. A gente bate um papo também. Então, assim, estou super aberto a sempre receber os membros da Open Mind e bater um papo sobre os temas que fazem parte, né, desse repertório com o qual eu trabalho. Bom, pessoal, então nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast de hoje. Se você gostou desse conteúdo, curtiu, fez sentido para você, para o seu momento, compartilha aí no LinkedIn para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas e, como diz o nosso nome, né, Open Mind, abrir a mente dessas pessoas. Hoje, Tony Loureiro com certeza abriu a nossa mente aqui, mas eu quero também contar com vocês aqui nos próximos programas, nos próximos episódios. Obrigado a todos. Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.